Olá pessoal, vamos a os conteúdos da atividade 2 de Química Geral. Tá? Para quem ainda não me conhece, sou o professor Fabrício, né? Deixo o meu e-mail ali à disposição para que vocês, se tiverem dificuldades na plataforma, escrevam-me. Né? Deem prioridade para entrar em contato comigo pela plataforma. Tá, galera? Vamos lá então. Pessoal, hoje, né, a gente começa a entrar um pouco mais, né, dentro dos conteúdos de química, mas ainda numa proporção meio, digamos, micro ainda, né? Não estamos abrindo muito o leque, mas estamos entrando nos conteúdos. Eu dividi a atividade, né, em 4 partes, né? Porque realmente tem bastante conteúdo aqui teórico, né? Então, uma primeira parte é a propriedade das substâncias e densidade. Vai ser o primeiro vídeo aula. No segundo momento, a gente vai tratar dos desdobramentos de misturas. Uma parte bastante conteudista, assim. Né? Depois passaremos para os fenômenos, né? Os fenômenos químicos, fenômenos físicos. Trataremos algumas reações químicas, né? Como classificá-las. Né? E por fim, estrutura atômica. Penso que este último conteúdo seja um pouquinho mais, digamos, complexo, né? Porque tem umas regrinhas ali e tudo, né? Mas nada muito fora do que você já tenha visto alguma vez na vida, né? Na química, no seu ensino médio ou em outro curso técnico, né? Mas às vezes esses conhecimentos estão um pouco sedimentados ali lá embaixo, né? Guardados, a gente tem que dar uma revivada neles. Porque estrutura atômica é muito importante na hora que a gente for tratar de ligação química. Né? E depois nos ácidos, nas bases, enfim. Mas pro final eu vou dar uma ênfase bastante na estrutura atômica. Vai ser um vídeo só com esse conteúdo. Talvez eu até traga alguma coisa de fora para poder complementar mais. Vamos lá então. Pessoal, propriedades das substâncias. Todas as substâncias têm propriedades. As gerais, né, a massa, a inércia, gerais. Temos as funcionais. Né? A gente começa a destrinchar um pouco mais. São os sabores, azedo, né, ácidos, ou adstringente, as bases. Né? Os sabores funcionais, que denotam uma função. Né? E a gente pode agrupar certas substâncias de acordo com sabor, vamos supor. Aí a gente consegue ter propriedades funcionais. E as específicas, né? As específicas. As organolépticas, né? Que uma é o sabor, cheiro, né? As propriedades químicas, as propriedades físicas. Né? Através de propriedades físicas, por exemplo, a gente consegue dizer, olha, esse elemento aqui, né, é ele por causa dessa propriedade específica aqui, ele não é esse outro aqui. Esse outro aqui tem outra propriedade. Né? Também pode ter uma propriedade química que faça essa separação. Mas vejam que a gente começa a dar nome aos bois e separar coisas. Né? Antes tudo era matéria, assim, tudo muito grande. Agora a gente começa a deixar mais específico. Né? Tu ali, você aqui, eles lá. Aprenderam a dimensão? Vamos lá então. Uma das propriedades muito importantes na química é a densidade. A densidade, ela distingue os estados da matéria. Olha aí, ó. Já começamos a dizer, olha, fulano de tal, vocês aí são gases, aqui vocês aí são líquidos, vocês são sólidos. Né? Eu já estou olhando para uma propriedade, para um dado que vai separar coisas. Né? Já não... Tá. A densidade não depende da quantidade de matéria. Se você tiver um saco de sal de cozinha e uma colher de chá de sal de cozinha,
a densidade, né, específica ali que denota aquela substância será a mesma. Entende? Bom, mas ela é influenciada pela temperatura e pressão. A gente vai ver depois alguns exemplos, né? Não é uma coisa que... Não é uma coisa que seja fixa, né? Ela interage com o meio. E aquela pergunta, né, que a gente sempre fazia, né? O pessoal brincava isso na ciência, lá no ensino médio. O que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Né, pessoal, pesa a mesma coisa, 1 quilo. Né? A sua densidade é que muda. Para você juntar 1 quilo de chumbo, talvez na sua mão você junte. Né? Agora 1 quilo de algodão, né? Talvez um saco, uma saca. Então a densidade que denota essas propriedades aí, né? de espaço. Então vamos definir o conceito de densidade. Essa relação expressa a relação entre a massa e o volume ocupado. Vejam bem, em palavras, a densidade de um objeto ou de uma amostra de certo material ou substância é o resultado da divisão da sua massa pelo seu volume. Uma formuleta rapidinha ali, né? Densidade, às vezes massa ali, qual é a massa que tem ali, né? Substância dividida pelo volume, né? Ou ali, botamos um D de densidade, mas pode aparecer a letra grega Rho, né? Que parece um Pzinho assim. Vocês já devem ter visto essa letra, às vezes quando ela aparece. Né? Massa M sobre V, massa M minúsculo e V maiúsculo. Né? Então, exemplos de expressão dessa relação que aparecem muito, né? Gramas por ml, gramas por centímetro cúbico, e pode aparecer quilograma por litro, mas sempre uma relação de massa sobre volume. Tá, pessoal? Eu vou ali buscar meu apontador que eu deixei na outra sala. Só um pouquinho. Agora aqui. Sempre uma relação de massa, né? Ó, gramas, quilogramas, dividido por uma expressão em volume, né? Mililitro, centímetro cúbico, litro, tá? Um exemplo que eu botei no ladinho aqui é a pipoca, né, pessoal? Mais um exemplo de uma coisa que ocupa muito volume, né? E não pesa quase nada. A pipoca é um exemplo de ocupar, né? Pensem depois no milho antes de estourar. Né? Vocês pegam lá a pipoca, um exemplo bem rudimentar assim, né? Pegam 200 gramas de pipoca, de milho de pipoca, né? Depois faz ele ali, ó. O volume que ocupa ele não estourado e o volume que ele ocupa estourado. Tá, pessoal? Mas é um exemplo bem rudimentar assim para nós podermos já dar uma expandida na mente aí através de exemplos. Pessoal, relações de massa. Nessas relações de massa, a gente tem que ter em mente, né, algumas medidas, né? Então eu vou apresentar medidas de massa, depois eu vou aparecer com volume, só para nós termos uma ideia, assim, às vezes eu sei que pode ser meio que batido isso aqui, né? Vocês, professor, é óbvio, 1 tonelada, 1000 quilos, né? Mas nunca é demais frisar, né? E até a gente vai fixar aqui algumas unidades, né, de sigla. Então 1 tonelada, 1000 quilos, 1 tonelada é um T minúsculo, que é tonelada, né? E quilograma é um Q minúsculo e um G, né? Quilograma. 1 quilo, 1000 gramas, né? Então 1 quilo igual a 1000 gramas. E 1 grama, né, é igual a 0,01 quilograma. Né? Então a gente divide 1 por 1000, divide... Né? Essas relações, assim, às vezes é bom ter em mente, né? Pessoal, o volume, né? O volume. Então a gente mexeu com massa. Então, algumas unidades importantes em volume. Decímetro cúbico, né?
A gente não vai usar muito aqui, mas ele já está aparecendo, né? O litro, o centímetro cúbico, o mililitro e o metro cúbico. Quando a pessoa ouve decímetro cúbico dá um certo arrepio, né? Eu sinto, pelo menos, quando eu era aluno do ensino médio, né? Na década de 90. Ensino médio não, acho que ensino fundamental. Aquelas tabelas que tinha pra gente fazer para correr de um lado pro outro, coisa, né? Eu confesso que nunca aprendi aquilo, não. Sei que é muito importante, mas eu nunca aprendi. Pra mim, às vezes me dá uns arrepios assim, né? Mas enfim, são coisas da vida. Mas a gente vai usar muito aqui, né? Pelo menos na aula aqui, talvez apareça alguma coisa diferente, mas é o mililitro e o centímetro cúbico, eles se equivalem, né? Ele aparece muito em medidas de densidade, né, pessoal? Tá. Então eu resolvi trazer para vocês aqui essas relações proporcionais, né? Então, o que é um decímetro cúbico, né? Ele equivale a um litro. E o litro equivale a 1000 centímetros cúbicos, que equivale a 1000 ml. Então tem um exemplinho aqui, isso aqui não tá na apostila, né? Mas eu sempre vou frisar para vocês, eu trago coisas de fora da apostila, né? A gente tem essa liberdade como professor de contextualizar coisas aqui, né? E essa relaçãozinha para ver o que é um decímetro cúbico, né? É um cubo que contém 1 litro de volume. Então você pega uma coisinha dessas aqui, né? E contém 1 centímetro cúbico. Uma coisinha pequenininha, só para ter uma ideia assim de um decímetro cúbico, né? Para 1 centímetro cúbico. É só uma questão de proporção para ver como o volume se comporta. Tá, pessoal? Então, 1 centímetro cúbico, 1 ml. A regra de 3 é a palavra-chave, né? Essa coisa que vai... Vocês que também têm aula de matemática aí, com o pessoal que... A regra de 3 é um... Há quem diga que a regra de 3 ela resolve, sei lá, 80% dos cálculos em química. Os químicos antigos, né? Antigos mesmo, assim, na época de Lavoisier, né? Usaram essas regras de 3 para descrever o universo, né? Proporcional, tendo... Mas enfim, vamos lá que o nosso universo não é, né, está aqui na aula. Vamos lá. Então tá, pessoal, 1 centímetro cúbico, 1 mililitro. Alguns exemplos dessa densidade que eu estou falando para vocês. A da água. A densidade da água, a temperatura ambiente, nível do mar, né, ela é 1. Sempre vai ser 1. 1 grama por mililitro. Né? E nessa relação a gente consegue... Por a água ter essa relação de densidade de 1 grama por litro, a gente pode dizer assim, né, sem medo, que 1 quilo de água é igual a 1 litro. Né? Então, quando vocês carregaram um galão de 20 litros de água, estão levando quase 20 quilos. Né? Às vezes muda um pouquinho, porque é uma água mineral, alguma coisa que tem, mas enfim. Da densidade do clorofórmio, né? Um solvente orgânico, 1,486. Já é mais denso que a água. Já o etanol é menos denso que a água. E embora eles tenham essa diferença de densidade, eles se misturam homogeneamente, como a gente viu na outra aula. Né? A cortiça é bem levinha. Né? Essa palavra leve às vezes pode confundir a gente. Ela é 0,32. Por isso que ela boia na água. E o chumbo, 11. Né? Aí tu vê ali, ó. A gente vê ali, ó. Cortiça, a água 1. Né? Então ele é o meio que a gente vai testar. O chumbo, como é mais denso, vai pro fundo. A cortiça, como é menos densa, boia. Então a gente tem essa relação aí. E a gente pode concluir, né,
que em relação à água, o chumbo é mais denso que a água e a cortiça é menos denso que a água. Tá, pessoal? Aqui cabe uma observação, digamos, na prática, né, onde é usado muito isso, né? Eu trabalhei com um pessoal que fazia separação de partículas na mineração, né? Partículas não tão pequenas assim, né? Pedaços grandes, pedras assim, de minério. Então eles faziam um meio denso, né? Que tivesse, não a água que é mas vamos supor que tivesse 1,2, né? 1,2, 1,3, um meio denso, faziam compostos químicos. E despejavam ali um monte de pedras e cascalhos e coisa. Então eles queriam ver quem afundava e quem flutuava. Então eles tinham um ponto de corte de 1,2, o que fosse mais denso que isso afundava e o que fosse menos denso que isso flutuava. Era um método de separação de mistura. Vejam que a densidade pode ser usada, a gente vai ver isso agora, esses conceitos a gente vai ver na próxima videoaula que vai ter, né, dessa mesma atividade. Então vejam que a densidade ela é muito importante, né, para a vida da gente, para a indústria, para a fabricação de várias coisas. Pessoal, vamos lá. Pessoal, alguns exemplos, né, trago para a prática é o famoso cara lendo um livro, um jornal no Mar Morto. Né? A gente vê que o Mar Morto, devido à sua quantidade de sais, ele é mais, né, ele é mais denso que a água. E por isso que a gente consegue flutuar na água. Né? Porque aí o meio, né, tem uma densidade diferente da água, então a gente consegue boiar melhor no Mar Morto do que no mar comum. Né? Então aqui eu tenho uma foto dele aqui, ele é pessoal que estuda aí, que conhece, tem conhecimento bíblico e coisa, sabe onde é que fica o Mar Morto, né? Ele fica na divisa entre Israel e Jordânia. Né? Então o Mar Morto ele é, digamos, alimentado com água do Rio Jordão, que vem por cima aqui. Né? E isso que vocês veem aqui embaixo aqui são usinas de beneficiamento de sal. Né? Eles utilizam uma evaporação, uma separação de mistura, né, para obter sal, porque ele é um mar que está a 400 metros abaixo do nível do mar. Né? Nosso mar. E ele é muito salgado, né? Muito salgado, então a pessoa obtém sais nele. E esse mar nada vive, pessoal, é água, só criaturas extremófilas. Tá, pessoal, um exemplinho rápido. Agora talvez tenha um que contextualize bem mais o que é densidade. Balonismo, pessoal. Os balões que a gente vê ali em Torres, né, que tem aqueles festivais. Quando o nosso ar que a gente respira, essa mistura de nitrogênio e oxigênio, essa mistura homogênea, né, ele é aquecido, né, ele é aquecido por chamas aqui, né, ele aumenta de volume, né, o volume dele é aumentado e consequentemente a densidade é diminuída, então ele fica mais leve que o ar, então ele sobe. Vejam, moléculas, né, em volta. A gente é aquecido, né, porque o ar que está aqui é o mesmo. Né? Não existe uma separação, o ar que está fora do balão é igual ao que está dentro. Mistura de ar. Né? O que muda é o aquecimento. Então, as moléculas fora estão mais densas porque estão mais frias, estão mais densas. E quando se aquece esse mesmo ar que está aqui dentro, que é o de fora, só que aí as moléculas se expandem e ficam menos densas, né? e são aquecidas, né? Warmer. Então um balão sobe, como diria o Chaves, cai para cima. Mas enfim, então esse é um princípio que explica muito bem o que é a densidade, né? Quando o ar aquecido ocupa um maior volume e a sua densidade diminui. Fora está menos denso, está mais denso fora e dentro está menos denso, então sobe aos céus, ascende aos céus.
Pessoal, chegamos ao fim dessa primeira videoaula com esses exercícios. Aqui, penso que vocês não terão tanta dificuldade, né? Eu vou botar o gabarito ali, né? Vou botar o gabarito. E de repente até eu faço uma videoaula aí mostrando como fazer eles, mas aí não vai ser todos. Eu vou fazer um deles aí, que são... né? E vocês façam os outros, porque tá fácil, né? Parece ser mais fácil, né, pessoal? Sabe como é que é uma videoaula? Às vezes a gente não está presente, não sabe o grau que vocês têm de dificuldade. Mas encerramos aqui a primeira parte, então, com esses exercícios da apostila. Não se preocupe que são exercícios de fixação. Haverá tarefa com outros exercícios que vocês terão que entregar. Por enquanto, isso aqui faz parte da aula. Faz parte da aula para vocês treinarem aí. E, eventualmente, em tarefas futuras, talvez eu peça para vocês entregarem alguma coisa que está na apostila, mas não vai ser agora. Temos a nossa tarefa 2 que vai ter aqui na plataforma. Tá, pessoal? Encerramos aqui.